é muito legal a gente ter essa ideia, né, de que sentimentos, de que olfato estão ali num patamar muito parecido do ponto de vista de neurônio, né, que na verdade é um conjunto de neurônios que são estimulados, que trabalham com maior ou menor intensidade, e aí você leva uma pessoa a ter um sentimento, uma lembrança, né, e aí saber que uma rosa, né, o cheiro de uma rosa, né, tudo isso. E no caso, assim, só fazendo uma analogia, se eu for comparar, por exemplo, com uma pessoa, como por exemplo os psicopatas que falam que não tem sentimento, será que de repente essa interpretação dele ou dele, de emoções ou mesmo de cheiros, acaba sendo atingida por isso? Interessante, essa questão do psicopata sempre a gente sempre chega nela, que é um negócio que fascina muito, né, a gente tá sempre, fascinado aí por essas questões. O interessante é quando a gente pensa aí nos códigos e decodificações neuronais, é que a gente aprendeu muito com atividades sensoriais, então visão, a gente sabe que o neurônio tal, eh, dispara daquela maneira, olfato a gente sabe que é uma combinação, outros sentidos a gente sabe que cada um tem um jeito ali diferente. Nas emoções, a gente tem também a questão de algumas, por exemplo, um estímulo apetitivo, uma comida, ela dispara alguns neurônios ali, e um estímulo aversivo, por exemplo, a antecipação de choque, pode disparar outros. Então você consegue com um neurônio saber qual é a emoção, mas a gente sabe que olhando para a atividade do cérebro inteira, a gente vê que na verdade é um negócio mais complexo e na verdade é um processamento do que a gente chama de redes neurais. Então, muito essa descoberta aí, que foi até um pouco inusitada, de que são oscilações neurais, que a gente consegue decodificar mais o animal resistente, o animal não resistente, na verdade está indicando que há várias regiões do cérebro atuando junto ali. Sobre a questão das emoções, né, como eu mencionei, as emoções elas são conservadas há muito tempo no nosso cérebro. Elas estão aí faz tempo e muito do que acontece hoje, as emoções que a gente sente hoje, nosso ancestral pré-histórico sentia da mesma forma. O rato, o cachorro sente da mesma expressa e talvez sinta da mesma forma. E existe uma ideia de que diferentes emoções, elas são... existe uma rede ampla das emoções que geralmente a gente vê aí que é chamado de sistema límbico. Então é um conjunto de estruturas cerebrais que elas ficam lá dentro do cérebro, eles ficam em volta, em borda da região mais central, por isso que ela tem esse nome límbico, quer dizer borda. E ao longo da história aí, é a região que mais é associada a diferentes processamentos emocionais. E, de certa forma, cada uma dessas estruturas, historicamente, foi mais associada a uma emoção ou outra, daquelas 5 principais que o Charles Darwin definiu lá atrás. E, de certa forma, tem níveis. Esses níveis, sim, existe um pouco de controvérsia, mas historicamente tem muito essa ideia de que o tronco cefálico processa coisas muito mais simples, a região mais do meio ali, incluindo o sistema límbico, processa coisas um pouco mais sofisticadas, interação com o ambiente, etc. E o córtex, especialmente o córtex frontal, processa coisas ainda mais sofisticadas, sociabilidade, personalidade, conceitos, categorias. Então, por exemplo, o hipotálamo. O hipotálamo é uma região bem ali no meio do cérebro, ela está em direto contato com sangue, então ela é o coordenador de hormônios ali do cérebro, e se você estimula eletricamente ele, você pode ativar o sistema simpático, a pessoa ficar batimento cardíaco, respiração, ou você pode ativar o sistema parasimpático, que a pessoa repousa e fica tranquila. Isso também ganhou um Nobel, essa discriminação. E é uma coisa que é uma região lá basal que processa essas motivações muito basais e fica lá no fundo do cérebro. Você tem, por exemplo, a amígdala. A amígdala é uma região que tem esse nome porque ela parece uma almôndega, né? Uma amêndoa. E ela é bem pequenininha ali, fica também lá no lobo temporal, aqui na têmpora. Se você pegar uma linha que vem do olho e aqui da orelha, você cai ali na amígdala. E ela é muito associada ao medo. Então, os experimentos antigos lá, eles removiam a amígdala, removiam parte do lobo temporal. Isso foi descoberto em macacos e o macaco perdia medo. Eles morrem de medo de aranha, de serpentes. E quando você removia a amígdala, colocava uma serpente vinha, põe na boca e tudo. E tem pacientes que perdem um paciente famoso, a SM, né? A gente dá as siglas das pacientes.
E também, ela teve uma doença que removeu a amígdala e ela perdeu o medo. Ela andava na rua, fez uns testes, apresentaram o chamado para ela, levaram ela em casa assombrada e ela não tinha medo. Ela contava que uma vez um assaltante chegou para assaltar ela e ela reagiu de uma forma tão natural que o assaltante ficou com medo, fugiu. E várias outras regiões, a gente pode ir conversando sobre elas, mas aí vem a ideia de que o córtex pré-frontal, alguns lugares chamam o córtex pré-frontal de a mãe do cérebro, porque é aquela que diz não. Quando você tem um impulso muito forte, mas só que você tem alguma coisa dizendo, melhor você não fazer isso, esse é o córtex pré-frontal. Ele é aquele, quando tem um anjinho ou diabinho, é o anjinho, fala, isso aí não vai dar certo, isso aí é melhor você não fazer isso. E o córtex pré-frontal é entendido como o grande regulador das emoções, regulador de impulsos, regulador de agressão, regulador de medo. Então essa é a grande importância do córtex pré-frontal e até foi onde a gente descobriu as atividades. No caso dos psicopatas, é sempre importante lembrar que a gente sabe muito das condições clínicas e dos biotipos e tipos de personalidade quando se permite estudar elas, né? No caso dos psicopatas, sempre foi um problema, quando você vê a história aí da psicopatia, os primeiros livros, sempre foi um problema. Tem o livro famoso The Mask of Sanity, que é as primeiras descrições do traço psicopata, mas é um tipo de personalidade que ninguém chega lá e fala, me estuda, eu sou um psicopata. Na verdade, existe todo esse exercício de esconder esses traços, tudo. Mas teve um estudo do Adrian Raine, é um dos principais neurocriminologistas, vamos dizer, que estuda crimes e tal. E ele tem um estudo mais ou menos antigo, mas é bem clássico, que ele pegou indivíduos que estavam presos e presos sob a categoria de insanos. Isso é bastante antigo, né? Acho que não se usa mais essa nomenclatura. E viu que esses presos, eles tentaram induzir algum tipo de sentimento de raiva, de agressão nesses indivíduos. Foi um experimento bem curioso. E viram que nessas situações de mais raiva e agressão, eles tinham uma atividade do cérebro ali geral, meio que normal, mas o córtex pré-frontal ele tinha menos atividade. Então isso aumentou essa ideia de que o córtex pré-frontal é quem regula esses impulsos talvez de qualquer tipo. Então essa é uma dos achados mais famosos aí na biologia da psicopatia. Mas a gente sabe muito pouco, porque realmente é uma condição difícil de se estudar, né? Nenhum psicopata vai lá e fala, me estuda, né? É aquela história que às vezes a gente tem, né? Você conhece aqueles que te deu algum problema e que por isso foram estudados e falaram, olha, ele apresenta tal psicopatia. Não dá para saber dentro da população quantos que estão, já que a gente não estuda tão profundamente todos os indivíduos ou um número tão grande de indivíduos.